Foi o que o renomado físico americano Sr. Kaku disse há um ano. Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. There should not be primordial galaxies that are bigger than the Milky Way galaxy that are only half a billion years old. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. Bem, esse é o problema. O telescópio espacial James Webb está perturbando a cenoura de maçãs. De repente, percebemos que talvez tenhamos que reescrever todos os livros didáticos sobre o início do universo. Agora, leva muitos bilhões de anos para criar uma galáxia como a Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas com muitos bilhões de anos de idade. Mas o telescópio James Webb integra 6 galáxias que existem meio bilhão de anos após o Big Bang, que são até 10 vezes maiores que a Via Láctea. Isso não deveria acontecer. Não deveria haver galáxias primordiais que sejam maiores que a Via Láctea e que tenham apenas meio bilhão de anos. Algo está errado. Podemos ter que revisar nossa teoria da criação do universo. Mais de 2 anos após o bem-sucedido lançamento do telescópio espacial James Webb, os astrônomos agora estão aproveitando um período frutífero de descobertas, à medida que o telescópio expande os limites do que podemos ver. Mas as descobertas também abriram uma caixa de Pandora de enigmas para os cosmólogos. Recentemente, as observações do telescópio voltaram a acontecer nos primeiros 500 milhões de anos após o Big Bang. E desta vez, galáxias que são definitivamente tudo menos infantis, como elas são extremamente massivas e maduras, mais do que o esperado anteriormente para tempos tão antigos. E agora, os astrônomos estão olhando para uma galáxia que pode ser uma das mais antigas de todos os tempos. E a parte chocante é que ela já contém bilhões de estrelas. Curiosamente, há apenas 2 anos, o telescópio espacial Hubble avistou esse gigante cósmico como um ponto de luz incomum em seu campo de visão. Os cientistas não conseguiram imaginar que essa estranha partícula de luz é uma galáxia monstruosa espreitando na borda do tempo, até que viraram Webb para olhá-la. Uma observação de Webb revelou que o ponto de luz é, na verdade, uma galáxia primordial que é muito mais massiva e madura do que deveria ser. Chamada de GZ9.3, essa galáxia está em um desvio para o vermelho de Z9,3, o que significa que estamos vendo como eram apenas 510 milhões de anos após o Big Bang. Agora, vemos outras galáxias como elas eram, cerca de 300 e 500 milhões de anos após o Big Bang. Mas nenhuma delas é tão massiva quanto isso. Juntas, essas descobertas sugerem que estrelas dentro da galáxia deveriam ter se formado mais rapidamente e efetivamente do que se acreditava anteriormente, para que a galáxia atingisse seu tamanho atual. Mas isso não é tudo. GZ9P3 também tem um formato estranho que pode estar revelando os segredos do universo primitivo. A equipe por trás da descoberta encontrou que a galáxia tem 2 manchas escuras dentro dela, revelando seus 2 núcleos densos. Isso definitivamente aponta para uma fusão galáctica, ou seja, 2 galáxias primordiais colidindo no universo infantil. Além disso, a equipe não apenas acordou a idade, massa e formou esta galáxia antiga, mas também ampliou sua população estelar e descobriu que estrelas jovens e especiais dominam a imagem da galáxia.
A equipe de estudo usou o JWST para encontrar elementos específicos como silício, carbono e ferro nas estrelas mais velhas de GZ 9P3. O ferro é o elemento mais pesado que as estrelas podem produzir. Quando essas estrelas explodiram, elas espalharam esses elementos no espaço, enriquecendo o universo primitivo com metais que mais tarde se fizeram parte de novas estrelas. Eles também descobriram que havia mais estrelas velhas em GZ 9P3 do que foram projetadas. Isso sugere que as galáxias podem ter se tornado quimicamente maduros mais rápido do que acreditávamos, com estrelas enriquecendo o universo com metais mais rápido do que o esperado. A população inesperadamente madura e mais velha de estrelas, em GZ 9P3, desafia nossa compreensão atual, descobrindo que as estrelas se formaram muito antes do que foram planejadas anteriormente, para terem envelhecido o suficiente neste tempo cósmico. Essas descobertas implicam que um novo modelo pode ser necessário para explicar o rápido crescimento das galáxias para tal estado quimicamente maduro. Além de seu tamanho surpreendente, eles também indicam que fusões galácticas podem ter dominado o universo imediatamente após o Big Bang. Nossa estrutura cosmológica atual pode não estar incorreta, mas nossa percepção da rapidez da formação de galáxias provavelmente precisa de ajuste, dado que essas galáxias são mais massivas do que anteriormente consideradas viáveis. Embora tenhamos construído nosso modelo cosmológico com base em observações, teorias e matemáticas que dão suporte a essas teorias, há algumas pistas de que o universo não está somando completamente. Você pode ter ouvido falar sobre a crise na cosmologia. Bem, basicamente, uma crise se originou quando diferentes métodos de medição da idade do universo deram a resultados diferentes, e ainda dão. E os cosmólogos não têm ideia do porquê. O telescópio espacial James Webb, com suas descobertas recentes, piorou ainda mais uma crise. O universo está se expandindo e galáxias distantes estão se afastando de nós. Quando calculamos a taxa de expansão do universo usando o fundo cósmico de micro-ondas, que é a luz que sobrou de quando o universo tinha apenas 380 mil anos, obtemos um resultado. Então, há outro método, no qual sabemos quão detalhados são os supernovas distantes e podemos comparar isso com o quão espetaculares elas parecem quando as medimos. Podemos, então, usar essa informação para estimar a taxa de expansão do universo no momento da supernova. Quando calculamos a taxa de expansão usando esse método, também chamado de velas padrão, obtemos outro resultado. A taxa de expansão do universo é chamada de constante de Hubble. No entanto, a diferença entre o resultado dos dois métodos é chamada de tensão de Hubble. E isto, meus amigos, é uma crise na cosmologia. Mas esta não é mais a única crise. Uma recente angústia cosmológica surgiu, desafiando nossos modelos como nunca antes. Passei a vida inteira desenvolvendo uma teoria particular do universo, e agora essa teoria está sendo questionada. Eu acho isso porque é assim que avançamos. É assim que fazemos progresso na ciência. Quando você olha para o céu, desde que não esteja em uma cidade ou lugar com luzes que obstruem a visão das estrelas, vê inúmeras estrelas. Você também pode ver a galáxia de Andrômeda como uma mancha em meio às muitas estrelas. Isso porque o universo está cheio de estrelas e galáxias. A questão é, quantos universos essas estrelas e galáxias realmente preenchem? Em outras palavras, quanta matéria realmente existe? Uma pergunta simples, cuja resposta é tudo menos simples. Esse dilema existe em grande parte porque as observações cosmológicas atuais simplesmente discordam sobre como a matéria é distribuída no universo atual. E isso deu origem à misteriosa tensão S8, também conhecida como a nova angústia cosmológica.
Agora, a tensão S8 é uma medida da aglomeração ou distribuição da matéria no universo. Para simplificar, imagine o universo como um quebra-cabeça colossal, onde as peças da matéria se espalham pelo espaço. Os cientistas querem entender como essa matéria é distribuída e como ela se aglomera. Há duas maneiras de medi-la. Primeiro, calculando-a precisamente usando observações de baixo desvio para o vermelho, como lentes gravitacionais fracas. Lentes gravitacionais são uma atração gravitacional de objetos massivos, como buracos negros e galáxias, agem como lupas cósmicas, dobrando e distorcendo a luz de objetos mais distantes, que de outra forma seriam invisíveis, fornecendo insights únicos sobre o vasto universo. No entanto, o valor S8, derivado do segundo método, que é o modelo padrão de cosmologia baseado em base de fundo cósmico de micro-ondas, não se alinha com os valores obtidos de observações de baixo desvio para o vermelho. Essa discrepância forma o coração desconcertante da tensão S8. E agora, o que fazemos? Claramente, há algo que não entendemos completamente. Algo que não faz muito sentido, apesar das inúmeras teorias, observações e entidades hipotéticas que sustentam essas teorias. O que está acontecendo? Para descobrir, os astronômicos obtiveram um dos supercomputadores mais poderosos do mundo para realizar as maiores simulações cosmológicas de todos os tempos. Não se pode nem imaginar a escala desse projeto até perceber que as simulações exigiram um total de mais de 50 milhões de horas de tempo de computador, distribuídas pelos 30 mil vitaminas que compõem o supercomputador Dirac-Cosma 8. Na Universidade de Durham, no Reino Unido, o projeto se chama Flamingo, um acrônimo complicado de simulações, Full Hydro Large Scale Structure, com mapeamento de todo o céu para a interpretação de observações da próxima geração. Além de seu enorme tamanho e alta resolução, o Flamingo se diferencia das simulações anteriores ao incorporar muito mais do que apenas a gravidade. Até agora, a maioria das simulações cosmológicas computacionais do nosso universo se concentraram em modelar apenas a matéria escura, pois ela é o principal componente da matéria. No entanto, embora a matéria bariônica normal constitua apenas 1/5 de toda a massa do universo, ela pode ter um grande efeito sobre como a matéria cósmica é distribuída em pequenas distâncias. Por exemplo, ventos galácticos alimentados por buracos negros supermassivos e explosões de supernovas podem paralisar o crescimento de galáxias. E, diferentemente das simulações anteriores que consideravam apenas a matéria escura, o Flamingo leva em conta e rastreia toda a matéria comum também. Porque, embora a matéria escura domine a gravidade, a contribuição da matéria comum não pode mais ser negligenciada. Enquanto a simulação marcou um progresso significativo, como combinação com precisão a formação da Via Láctea e da galáxia de Andrômeda, entre muitas outras, ela não conseguiu explicar a fraca aglomeração observada de matéria no universo atual. Em outras palavras, ela falhou em resolver exatamente a coisa que foi criada para ajudar a resolver. Uma tensão S8. Ou posso dizer que as simulações Flamingo podem estar abaixo de que algo está terrivelmente errado com nosso modelo padrão de cosmologia estimado. A simulação também contradiz as observações do telescópio espacial James Webb e outros observatórios sobre a distribuição de matéria no universo. A teoria atual explica lindamente como as galáxias evoluíram, mas há um problema. Ela prevê que há 7 mais aglomerados juntos do que realmente estão. A nova simulação de computador é muito mais detalhada e leva em conta o papel dos buracos negros supermassivos. Mas isso também não está certo. Ainda é 5% mais aglomerado. Observações recentes de Webb provaram que a tensão do Hubble realmente existe. Isso mesmo,
O telescópio espacial James Webb obteve as descobertas de seu antecessor, o telescópio espacial Hubble. O observatório pioneiro descobriu que os cálculos do Hubble sobre as taxas de expansão do universo são exclusivos, intensificando a chamada tensão do Hubble. Em essência, as proporções da taxa de expansão do universo, definidas pela constante de Hubble, simplesmente não se alinham. Ninguém sabe o que está causando isso. Mas algumas hipóteses pedem uma nova física para explicar a aparente contradição. Com erros de medição descartados, o que resta é a intrigante e estimulante possibilidade de que tenhamos concebido mal a natureza do universo. Novas teorias já estão ganhando destaque, com algumas pedindo a remoção da matéria escura. O que vocês acham? Deixem seus comentários para eu informar. E não esqueça de se inscrever no Mistérios do Universo, porque este é o espaço de vocês. Bem-vindo ao Mistérios do Universo. Este é o seu espaço.